Educativa La Salista, então sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Francisca, sou a diretora da escola, então é com alegria que nós, apesar de estarmos distantes, né, fisicamente, é com alegria que a gente tenta acolhê-los, né, então, distantes fisicamente, mas muito próximos de coração. E temos a alegria de, neste momento, né, até então, de podermos retornar com o turno integral. Então, era uma questão que, no ano passado, a gente conseguiu trabalhar um mês e um pouquinho, né? Este ano, graças a Deus, por enquanto, né, ao que tudo indica, a gente começará e vai conseguir dar continuidade ao trabalho com o turno integral. Então, a gente, apesar de gostaríamos de estar presencialmente, né, termos esse contato presencialmente, ainda muitas questões não nos permitem, né? Então, a gente, para poder dar início com esse trabalho, para poder iniciarmos com esse trabalho, também temos que tomar alguns cuidados, né? E é pensando nisso, então, que optamos por fazer as reuniões ainda virtualmente. Mas depois, conforme o andamento do trabalho, conforme o andamento das questões, a gente, havendo a necessidade, a gente vai fazendo encontros presenciais. E acaba que o turno integral também tem uma particularidade bem bacana, né? Os alunos da educação infantil, dos anos iniciais, que ainda as famílias têm muito contato com as profs, né? Conseguem ainda... Os anos iniciais agora não tanto, né? Mas a educação infantil ainda um membro da família pode ingressar no espaço da escola, né? Mas então acaba facilitando o dia a dia. Mas como laçalistas e de costume, então sempre iniciamos os nossos encontros com uma reflexão. Então temos a Keila, que é a colaboradora responsável pela pastoral. Então, convidamos a Keila, para a pastoral da escola, né? Então, convidamos a Keila para iniciarmos, então, este momento com a nossa reflexão, como de costume, Keila. Seja bem-vinda. Obrigada, Fran. Boa noite a todos os pais. Boas-vindas também aos pais novos que estão se tornando laçalistas. E como a Fran disse, né? A escola tem esse hábito da gente ter a pastoral nos encontros e também em algumas atividades da escola. E eu gostaria, nesse primeiro momento, de apresentar para vocês hoje o tema que vai ser esse ano, né? Para quem ainda não conhece, todos os anos a escola trabalha com tema, que acontece na rede La Salle toda. Ano passado, o tema foi baseado em grandes coisas são possíveis, e esse ano o tema está sendo você faz parte do milagre, né? E a gente pode desfrutar muitas coisas desse tema, então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que é. Eu vou pedir para a Carol me auxiliar nas imagens, só para a gente explorar um pouquinho, que não deixe de ser uma reflexão, para vocês também saberem o que os alunos vão estar aprendendo lá na escola, porque é um lema nosso como laçalista desenvolver não só questões pedagógicas, mas também relacionadas a fé, a espiritualidade, porque tudo isso gera boa convivência, né? Jovens que também são sonhadores e depositam sua fé em algo que vai além daquilo que a gente enxerga. Então, ali está uma foto do nosso pátio, né? E esse olho ali colorido, ele é um dos símbolos que vamos utilizar nas atividades esse ano. Vocês vão encontrar ele várias vezes. Ele tem alguns destaques que a gente vai passar para vocês, né, que é a nossa visão, nossa paixão e nosso futuro. Agora a Carol vai passar o próximo slide, que é um videozinho que explica um pouquinho sobre isso. Carol, a gente só não está tendo o áudio dele.
Como que eu libero ele, Keila? Não tá passando, ele clica em cima só. Aí eu vou passar aqui, então. Bem rapidinho, gente. Os imprevistos acontecem na vida, acontecem na reunião também. Peraí. Parei aqui. Já tá abrindo, tá, pessoal? Prometo que vai ser rápido, mas já vamos conversando um pouco, né? O vídeo fala a respeito desse tema, que ele traz também uma referência bíblica que está em Mateus, né? Sobre o milagre da multiplicação dos pães. E esse milagre, ele não se refere apenas numa multiplicação dos pães, mas aquilo que a gente pode multiplicar na nossa vida, né? Sim, Keila, só clica um F5. Deu você clicar? Tá bem? Conseguiu? Acho que agora vai dar. Não sei se tá passando aí, não tô enxergando nada. Não vou conseguir passar agora, gente. Não sei o que deu ali, que ele não tá travando e não tá saindo som aqui. Fazia tempo que eu não entrava no Meet. Mas eu vou explicar só o restante para a gente também não demorar tanto, né? Que temos outros assuntos a tratar. Esse tema fala, então, a respeito da multiplicação dos pães que Jesus realizou. E eu não sei se você já viu essa história, mas Jesus estava com uma multidão e eles nem viram a hora passar e de repente já estavam com fome. E daí tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ficou sabendo dele e chamou ele porque ele queria fazer um milagre, né? E aquele menino, sem entender nada, aceitou, e de repente toda aquela multidão pôde se alimentar através desse milagre. E o que isso nos convida é que a gente também pode fazer parte do milagre, mesmo com o pouco que a gente tem, né? Então eu não sei o que vocês carregam em cada um, mas esse pouco pode fazer diferença na vida das crianças, dos filhos, né? Da vida dos nossos amigos. E eu quero fazer um desafio a vocês agora, se vocês querem fazer parte desse milagre, de fazer um compromisso de milagre junto conosco, com o grupo de pais do Integral. Escrever ali no chat uma palavra que vocês se responsabilizam com esse milagre. Onde vocês querem depositar esse milagre de multiplicar algo bom em alguém? Pode ser na família, pode ser com as crianças, uma palavra bem simples, só para a gente fechar esse momento com esse compromisso todos juntos, né? Então, vou desafiar vocês a escrever ali no chat algo que a gente se compromete a tornar um milagre, né? Porque milagre também gera atitudes nossas, né? Oi, Lívia. Vamos pensar, eu vou começar ali, tá? Vou botar ali um comprometimento com a família. Alguém mais quer escrever algo? Com a vida, e tantas coisas que a gente pode se comprometer, né?
os filhos. Então, que todos esses comprometimentos que a gente está gerando se tornem realmente um milagre. Não que tudo seja perfeito, mas que tudo possa ser construído, né? De uma forma mais leve, com mais paz, com mais fé. E olha tantas coisas lindas que vocês estão escrevendo. Então, a gente finaliza esse momento de reflexão, lembrando que a vida já é um milagre, né? Que se estamos aqui nesse ano de 2021 vivos, começando de novo, já é um milagre, tá bom? Muito obrigada pelo partilhamento, pela participação, eu estou lendo aqui, e que a gente possa selar esse momento, então, com um abraço de longe, que eu estou com saudade também de vocês, uma saudade das crianças, e que viva Jesus em nossos corações, para sempre. Para sempre. Obrigada, Keila, por nos presentear com esta bela reflexão. Então, o nosso tema pastoral da Rede La Salle no ano de 2020 era o tema Grandes Coisas São Possíveis, né? Tenhamos fé do tamanho de um grão de mostarda, que grandes coisas são possíveis. E o grão de mostarda, ele é muito pequenininho, né? E por tudo que nós passamos no ano passado, a gente teve muita fé e muitas coisas foram possíveis, né? O ano de 2020 nos mostrou que as coisas talvez não aconteceram como nós planejávamos, como nós gostaríamos, mas nós estamos aqui, né, com o milagre da vida, estamos todos vivos, talvez, é claro, tivemos pessoas próximas, familiares, que não estão mais aqui, mas as crianças estão bem, estão com saúde, né, isso nos deixa muito, muito felizes e agradecidos, e vamos, neste ano de 2021, viver este milagre. Então, hoje, o objetivo do encontro, o nosso foco principal é a questão do turno integral. Então, o turno integral, ele faz parte, é um complemento, né, ao turno regular. O turno regular corresponde àquela turma em que o aluno está matriculado, legalmente precisa estar matriculado. Então, o regular seria o berçário, creche nível 1, creche nível 2, 3, pré-1, pré-2, primeiro ano, segundo ano, que corresponde, na maioria dos casos, com exceção de creche nível 1 e creche nível 2, ao turno da tarde, seria o regular, né? Como falei, com exceção de alguns alunos do berçário e de creche nível 1, que só vem no turno da manhã, e alguns alunos da creche nível 2. E no turno da manhã, então, para esses alunos do turno regular, seria o turno integral. Então, o turno integral tem algumas especificidades, né? Especialmente neste momento um pouco diferente que a gente está vivendo. Então, nós vamos conseguir, como falei no início, atender todas as crianças do turno integral, até então matriculadas, né? Nós temos um limite também por turmas que podemos atender, até então, todos os que estão matriculados, né, e as famílias já matricularam em função disso, que vamos poder ofertar o atendimento. Também, os alunos da educação infantil, de toda a educação infantil, do berçário até o pré-2, nós vamos conseguir atender todos presencialmente. O que significa isso? Que nós não vamos ter a necessidade de trabalhar, até então, né, no ensino híbrido, que seria aquela questão de ter que fazer o escalonamento, né? Uma semana atende um grupo de crianças, na outra semana atende outro grupo de crianças, em função do número de alunos. Então, até então, nós conseguimos atender todos, todos os dias, não precisando trabalhar essa questão do ensino híbrido, né? De transmitir aula para aqueles alunos que estão em casa. Então, até então conseguimos atender e acredito que vamos conseguir, né? Não vai ter a necessidade de fazer essa questão do ensino híbrido. Primeiro ano do ensino fundamental, segundo ano do ensino fundamental também. Em função do tamanho das salas de aulas que nós temos, nós vamos conseguir fazer esse atendimento. E também, em função do primeiro ano do ensino fundamental e do segundo ano do ensino fundamental, ter algumas especificidades, né? A gente primou, então, por esse atendimento total dos alunos. É claro que tem algumas famílias que optaram por não
encaminhar seus filhos para a escola, isso é possível, não tem problema nenhum, né? As famílias que ainda optaram por dar continuidade ao ensino domiciliar. Mas então, nós vamos apresentar um pouquinho o turno integral, muitas famílias já conhecem, né? Mas tem muitas famílias novas, então vamos, é claro que na hora da matrícula já foi apresentado, já foi conversado, mas agora as especificidades maiores em relação ao funcionamento do turno integral. Então, no primeiro momento nós apresentamos, e depois, no segundo momento, então, nós abrimos para dúvidas, né, para observações, sugestões, então vocês podem ficar bem à vontade. Então, neste primeiro momento, acredito que muitos de vocês conversaram já com a colaboradora Carolina, que neste ano, no ano passado, neste ano, é a responsável pelo turno integral, então ela que no turno da manhã acompanha as crianças, né? A responsável pedagógica, coordenadora pedagógica é a Júlia Link, né? Tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Então, a Júlia trabalha o dia todo na escola, então elas desenvolvem um trabalho juntas, né, em parceria. Então, não está nada dissociado da coordenação pedagógica, mas o acompanhamento que tem uma necessidade de ter, né, é a Carolina que acompanha no turno da manhã com o turno integral, então. Então, eu vou pedir para a Carolina fazer a apresentação, né, deste nível, e depois eu dou continuidade, então. Boa noite a todos e a todas, né? Sejam bem-vindas, mamães novas aí, né? Os papais. Saudade dos que já eram do integral, né? Tô vendo uns rostinhos conhecidos. E faz muita falta estar com vocês, estar diariamente, né? Mas agora vamos retornar. Então, eu vou apresentar aqui um slidezinho que eu preparei com algumas informações do turno integral. Vocês me digam se está compartilhando aí. Tudo certo? Tá aparecendo? Sim, Carol. Tá. Então, volta às aulas, você faz parte do milagre, né? Todo mundo, acredito que tem algo a agradecer, que sim, a gente pode pensar que somos parte de um milagre, o milagre da vida, né? Então, aqui uma fotinho do turno integral, que a gente trabalha bastante com oficinas, né? Então, o turno integral tem como objetivo proporcionar ao aluno, né, um desenvolvimento pessoal, social, integral, trabalhando, né, através de oficinas e projetos, sempre visando o protagonismo da criança, a autonomia. Então, o turno integral, a gente não tá aquela parte tão pedagógica, né? A gente desenvolve eles mais nessa parte, assim, da autonomia, deles fazer, né, nessa parte mais light, de fazer oficinas, de brincadeiras, né? Então, esse é o turno integral. A gente vai trabalhar bastante com oficinas e com projetos diferentes que às vezes não tem um tempo bem hábil na turno da tarde, tá bom? Então, o horário do turno integral é das 7h30 da manhã, as profs já estão nas salas, até às 6h30 da tarde. Nós temos, então, o horário do café, nós temos a nossa nutricionista, a Jéssica, que acompanha, faz o cardápio do café da manhã, o cardápio do almoço, e também da educação infantil no turno da tarde. Ela acompanha nós uma vez por semana, no turno da manhã, ela está sempre ali no refeitório, com a nossa cozinheira, a tia Grace, e também vendo os alunos, né, e conversando com eles. Então, o café da manhã é das 8h30 até umas 9h30, né, acredito que vai até umas 15 para as 10 esse ano, em função que nós fizemos o distanciamento no refeitório, dá 15 alunos, né, lá dentro, então vai ser uma turma por vez, os outros anos a gente botava 2 turmas, então esse ano uma turma, né, então a nossa cozinheira que vai servir o alimento para eles,
e as profs vão estar auxiliando com luva, touquinha, né, para eles não estarem se trocando ou passando alimento, né, ali na mesa a gente vai ter todo esse cuidado. Na hora do almoço, então, 15 para as 11 até o meio-dia, então, a hora do soninho das 11h30 ao meio-dia e meia, e eles têm um lanchinho, os menores têm a hora do mamar ali, o despertar, né? E a hora do mamar, do meio-dia e meia até a 1. E para os maiores, tem um lanche que eles descem até o refeitório também, para ser um complemento para eles ir para o turno da tarde, né? Subir para o turno regular. Então, o soninho, né? A gente tem vários alunos que não gostam, né? Então, eles não são obrigados a dormir, mas a gente prioriza por esse momento de descanso dos nossos alunos, porque é nesse momento, né, que é liberado o hormônio do crescimento, que eles param um pouco com aquela agitação, então eles dão uma descansada, uma relaxada para estar, né, renovados para o turno da tarde. Então, principalmente os anos iniciais, eles não gostam de dormir, né? Então, a gente já tem aí um planejamento de um dia eles ler, num dia eles escutar música, né? Então, eles não são obrigados a dormir, mas sim respeitar o momento de descanso, né? Um momento mais de relaxamento, tá? Então, algumas atividades que a gente desenvolve no turno integral: a música, a hora do conto, a hora do movimento, culinária, alguns passeios durante o ano, né? Assim, informática eles têm, e fazer artes, artesanato, né? Então, a gente vai estar sempre mostrando para vocês o trabalho que é feito no turno integral. Então, aí algumas atividades, algumas fotinhas deles, né? Fazendo ali uma culinária, uma arte lá no espelho, eles adoram, né? E aqui, então, algumas coisas bem importantes, algumas orientações sobre o enfrentamento da Covid-19, que a escola, então, né, tem o objetivo de primar pela saúde de toda a comunidade educativa, pela retornada das atividades presenciais. Para cumprir esse objetivo, foi realizado, né, uma síntese de aprendizado e das medidas tomadas por diversos países que passaram pelo fechamento de instituição, o distanciamento social e a retomada, então, das atividades educacionais. Tivemos um estudo, né? O momento que vivemos requer muito zelo pela vida e colaboração de todos, então, orientações dos órgãos, componentes nas diretrizes presentes neste momento. Assim, é fundamental, né, a conscientização dos colaboradores, dos estudantes, das famílias, e sempre ter a responsabilidade de cumprir, né, e para nós superar essas dificuldades designadas pela pandemia. Então, Carol, tu quer falar agora, Fran? É importante salientar que para nós reabrirmos, né, dar continuidade ao trabalho com o turno integral, então a gente precisou fazer as adequações aos espaços, né, e também pedir autorização para o Comitê Municipal de Saúde, né, o COI municipal, então, COI local, né, que é o COI municipal, que é a vigilância, né, vigilância sanitária, enfim, que nos autoriza, então, seguindo os protocolos de proteção e segurança, nos autoriza a retornar, né. Então, a gente fez todas as adequações necessárias e contamos, né, com a ajuda das famílias para que possamos, de fato, retornar e darmos continuidade a esse trabalho, né. A gente sabe que as famílias que matriculam têm essa necessidade, então, se todos fizermos a nossa parte, né, se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos dar conta do todo. Então, a gente pede a compreensão das famílias, que algumas coisas serão diferentes de outros anos, mas é necessário para a gente poder ofertar esse trabalho, né. Então, nós temos, enquanto Rede La Salle, enquanto Colégio La Salle Carazinho, nós temos um protocolo de proteção
e prevenção à Covid, elaborado já no ano passado, realizadas as adequações necessárias, nós compartilhamos com as famílias. Ele tem 3 eixos fundamentais, né, que precisam ser levados em conta. Não podemos levar em conta só a proteção e a segurança, mas também a questão das aprendizagens, e especialmente a questão do bem-estar, né, porque a gente sabe que todo o ano foi, de 2020, completamente atípico. As crianças, na sua maioria, ficaram completamente isoladas em casa, né, ou tiveram contato com uma ou com outra criança. No final do ano passado, algumas crianças retornaram para a escola. Então, essa questão do bem-estar é algo que tem que ser muito bem acompanhado, né, feito um olhar especial, mas não menos importante as questões de aprendizagem e também muito importante as questões de segurança e proteção. Pode passar, Carol. Então, como que vai acontecer, né, esse processo, essa sistematização no dia a dia, né? Evitar as aglomerações. Então, a gente teve uma experiência do retorno das crianças no final do ano passado, foi uma experiência muito positiva. É claro que a gente dizer que as crianças não vão se aproximar, isso não existe, né? Nós, adultos, também nos aproximamos, mas a gente trabalha sempre com as crianças a questão dos cuidados, do não compartilhar objetos, e eles levam muito à risca, né, a utilização da máscara. Então, foi bem bacana, assim, nos surpreenderam, as crianças nos surpreenderam com as suas atitudes, né. Uma vez dito que pode, que não pode, eles, na escola, como veem os demais colegas, eles seguem criteriosamente, né. Então, os familiares do ensino fundamental, a partir do 1º ano do ensino fundamental, eles não podem adentrar o espaço da escola, isso no turno da tarde. No turno da manhã, no turno integral, não terá problema, eles poderão acompanhar a criança até a porta da sala de aula. Então, só não pode adentrar a sala de aula, né? Até a porta da sala de aula não tem problema. Então, na entrada da escola, utilizar o tapete sanitizante, respeitar o distanciamento de 1,5 m entre uma família e outra, se caso na entrada tiver aglomeração, né? Então, vai ser aferida a temperatura na entrada, caso o aluno esteja com a temperatura superior a 37,8, então não poderá ingressar no espaço escolar. O que acontece? Em dias que está muito quente, acho que de manhã não vai acontecer, mas à tarde aconteceu frequentemente, tanto nós adultos quanto as crianças, aqueles dias que estava muito quente, geralmente a temperatura corporal se eleva, né? E aí chegaram alguns casos a 37,8. Então, nós sempre temos o espaço para aguardar e a gente faz 1 ou 2 aferições novamente para ver se confirma essa temperatura e geralmente ela baixa. Se realmente está elevada, ela permanece, né? Aí o aluno, então, não pode ingressar no espaço da escola. Então, tem que ter muita paciência, continuar exercitando a paciência, que isso foi, acho que, o que mais nós exercitamos no ano de 2020, né? Respeitar a questão dos fluxos de entrada e saída, então, as sinalizações, né? Para evitar o máximo de aglomerações, As crianças maiores de 2 anos têm a obrigatoriedade de utilizar máscara, então, eles têm que utilizar, né? Não podem compartilhar os objetos com os colegas, então, se evita de trazer brinquedos, se evita de trazer, né, nas salas de aula, então, a gente também tem o mínimo possível de brinquedo, por enquanto, para evitar essa questão de compartilhar. No final dos turnos, esses objetos são higienizados pelas funcionárias, né? As salas de aula também, no final do turno, higienizada, e sempre que necessário também é feita a higienização. A questão da garrafa de água é importante não, é obrigatório que cada criança, né, traga a sua de casa, né, já era um hábito, então a gente só reforça essa questão.
E a questão de sacos plásticos, né? Porque aquela máscara utilizada vai para o saquinho, né? As crianças do turno integral vão ter que trazer pelo menos 4 máscaras, em função da questão de que a cada 2 horas a gente tem que fazer a troca dela. E como eles vão ficar, então, muitos deles ficam um tempo maior na escola, então tem que trazer pelo menos 4 máscaras para fazer a troca. E a questão do saco plástico, então, a gente vai auxiliando, né? As profs diretamente as professoras vão fazendo esse auxílio, e aí põe no saquinho, e outros materiais que também têm a necessidade que não podem ser compartilhados com colegas, né? Enfim, que tem que ter esse cuidado da professora, né? Porque nós temos que ter em vista que nós temos que ter o cuidado para não contaminar a prof também, né? Então, o saco plástico também. Depois do primeiro dia de aula, a gente vai enviar essas orientações todas por escrito, né? Porque é importante. A questão da utilização da agenda. Eles vão utilizar a agenda. No momento que a prof vai manusear a agenda, ela utiliza a luva, né? Porque a gente entende que como as crianças ficam um tempo razoável dentro da escola, então não tem como, é o melhor veículo de comunicação entre a família e a escola, por mais que que vocês tenham contato com as profs, né? Até porque nós temos várias escalas de pessoas diferentes também, vários horários, né? Nós não conseguimos cobrir praticamente 12 horas com as mesmas profissionais, então há casos que nós temos o revezamento de 2 ou 3 profissionais ao longo do dia. Então, a gente tem a agenda como um veículo de comunicação, vai permanecer a agenda como um veículo de comunicação. Caso percebamos que não tenha, que não é possível a agenda, aí vamos nos desafiar a pensar em outras formas, né? A questão do lanche do almoço será utilizado o refeitório, com exceção das crianças do berçário e creche nível 1, em função da idade, né? Como a Carolina falou antes, respeitando a questão do distanciamento, né? Toda a entrada da turma, a saída da turma do refeitório será realizada a higienização, as crianças também, antes de adentrarem ao refeitório, será feita a higienização, como era de costume, né? Passar no banheiro, lavar as mãos, né? A cozinheira, é ela quem vai servir os pratos das crianças, as professoras com luvas, né? Entregarão os talheres, os pratos para as crianças. Enfim, para almoçar e tomar o café, para se alimentar, não tem como utilizar máscara. Então, cada criança terá que levar o saquinho junto para o refeitório e colocar dentro a sua máscara. No caso, 2 unidades de máscara por turno, né? A garrafa, a gente sugere que venha abastecida já para evitar essa questão vai ter disponível o dispensador de água, mas para evitar, né, esse compartilhamento, por mais que o dispensador, não podemos mais utilizar os bebedouros, o dispensador só encosta, né, mas igual, o que nós pudermos evitar de compartilhar melhor. É claro que como as crianças ficam o dia todo na escola, elas vão ter essa necessidade de utilização, né? Mas se a garrafa já puder vir abastecida de casa, a gente agradece, né? Carol, tu pode passar para nós? A questão do soninho. Então, cada criança, como tem essa necessidade, não tem como não fazer esse descanso, né? E a questão do soninho, a Carolina, no início ali, passou a questão dos horários, né? As crianças, a partir dos 2, 3 anos, a gente consegue seguir essa questão dos horários, né, seguir aquela questão exata, né, do lanche, ou mais próxima daqueles horários. Mas as crianças do berçário e da creche nível 1 têm uma rotina diferenciada, né, faz, às vezes, 2, 3 soninhos, 2 soninhos de manhã, na hora do almoço ficam acordadas, depois logo a 1 hora fazem o seu soninho, então tem uma rotina diferente, né? Então seguem, aí a hora do almoço também pode sofrer alteração, né? Então aquele horário é mais específico para as crianças a partir dos 2 anos.
Então, as crianças trazem os seus forros de cama, cada um traz seu forro de cama, nós vamos orientar para trazer dentro de um saco plástico, né, porque aí na retirada dos colchões, dos colchonetes ou das camas, nós temos que colocar dentro do saco plástico para podermos colocar guardar nos armários, né. Depois de utilizados os colchonetes, as camas também serão higienizadas. Então, a gente vai ter, né, tomar todos os cuidados, mas não podemos dizer para vocês que, de repente, algumas situações vai se passar, né, porque atender uma ou duas crianças é uma situação, atender, né, um grupo maior, de repente, tem coisas que podem passar despercebidos aos nossos olhos, mas... assim, o nosso compromisso com as famílias é de seguir tudo aquilo que estamos comprometidos estamos nos comprometendo, né? Então, a gente conta com a ajuda de todas as famílias, né? Com a compreensão. Também, qualquer sintoma gripal que a criança tenha, qualquer... né? Prof, mas é uma alergia, prof, é uma tosse porque a temperatura mudou. Infelizmente ou felizmente, neste momento, né, nós temos a orientação, nós não podemos receber a criança na escola, porque nesse momento uma tosse, um espirro frequente, pode, talvez, até o início do ano passado, nós poderíamos dizer que é uma alergia, é um resfriado leve, mas agora, como vocês, é do conhecimento de vocês, de todos nós, o vírus se manifesta de várias formas, então nós não podemos arriscar, e como nós estamos convivendo na coletividade, então nós não podemos correr o risco de contaminar os colegas. Então, de repente, pode acontecer talvez vocês não terem nem observado, né, que a criança está espirrando ou está com coriza, e a gente observar na escola, nós vamos contatar com vocês, e vocês terão que buscar a criança, né, e aí, então, levar no médico. Então, nós podemos fazer o atendimento, nós podemos abrir a escola, mas nós temos que nos comprometer com isso, né, então, a gente tem um compromisso social com essas questões, então a gente espera que as famílias também nos ajudem nesse sentido, né, de pensar no coletivo, de estar conosco nessa questão. Prof, eu levei no médico, o médico atestou que não é nada, tranquilo, traz o atestado para a escola, retorna para a escola sem problema nenhum. Caso algum familiar esteja com sintomas, esteja em isolamento, né, aquelas pessoas do convívio da criança, a criança também não pode vir para a escola, né, tem que respeitar o isolamento junto com a família. Então, são questões novas que vieram, né, e que a gente, como disse para vocês, para podermos ofertar o funcionamento tanto do turno integral quanto do turno regular, à tarde, nós temos que seguir essas regras, né? Mas acreditamos, assim, fizemos a experiência no ano passado de praticamente 2 meses, claro que não foi, talvez, um grupo tão grande como o que vamos atender agora, mas como compartilho com vocês, foi um atendimento bem tranquilo, aconteceu de familiares estarem contaminados, as famílias foram contaminados ou suspeitos, né, as famílias foram extremamente comprometidas, nos avisando, a criança já não veio na escola, tivemos uma ou outra situação que a criança estava na escola e apresentou coriza, imediatamente contatamos a família prontamente veio buscar a criança, né, levou no médico, atestou que não tinha nenhum problema, e retornou para a escola com muita tranquilidade. Então, esperamos que aconteça da mesma forma, né, para a gente poder dar continuidade a esse atendimento, né. Então, acho que, de maneira geral, seriam essas as principais orientações, né, claro que de repente,
de repente não vão surgir outras, mas como falei para vocês, vamos compartilhar por escrito, porque escrito a gente sempre pode voltar lá e lembrar, né? Apesar de nós compartilharmos esse link também com vocês, esse momento também com vocês, via WhatsApp, e sempre estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem, né? É muito importante que a gente esteja muito próximo, né? Como vamos ficar, talvez, muito mais tempo do que vocês com os filhos de vocês, no sentido de estarem acordados, porque provavelmente se eles ficam o dia todo na escola, chegam à tardinha em casa, daqui um pouco 8 horas, 9 horas, 10 horas já estão dormindo, né? Então passam um bom tempo dormindo. Então talvez muito mais tempo acordados conosco, família, conosco escola. Então é importante nós caminharmos juntos, né? Isso é nisso que a gente acredita, é essa a nossa proposta educativa. Temos a questão das crianças que são do ensino fundamental, que então depois que é uma preocupação dos pais, como que faz, ou as crianças do pré, né, que já estudam no turno da tarde, que é o turno regular, elas estudam no primeiro andar, como é que fazem isso, né? Como é que elas vão sozinhas lá para a sala de aula, tem alguém que acompanha. Então, as crianças do pré, a gente tem as monitoras que fazem o acompanhamento delas até a sala de aula do turno da tarde. As crianças do ensino fundamental também, nos primeiros dias, ou da primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, nós temos as monitoras que acompanham, mas depois elas já querem ir sozinhas, né? Porque elas já são grandes. Então, a gente... Que amor, tá? A Bibi aqui, né, Bibi? Vocês querem ir sozinhos, né? Vocês não querem mais que levem vocês, porque vocês já são grandes, né? Mas a gente a gente deixa eles ir sozinhos, porque trabalha muito a questão da autonomia, mas a gente tá de olho, porque tem as monitoras lá do ensino fundamental que acompanham, né? Também nós temos as professoras que estão fazendo parte da reunião, então, que são as responsáveis pelo turno integral. Então, nós temos a professora Miriam, que é a professora responsável pelo berçário. Miriam, dá um oi aí. Agora é diferente, né? A Miriam, então, é responsável pelo berçário. Miriam já está há um bom tempo conosco, responsável por essa faixa etária, né, Miriam? Acho que já algumas crianças que já estão lá no pré-1, no pré-2, já passaram por você, né, Miriam? Sim. Então, tenhamos um bom ano, né, Miriam? A prof. Camila é a prof. responsável pelas crianças de 2 e 3 anos. Então, a prof. Camila dá um oizinho para nós, também já está conosco há um bom tempo, né, Camila? Então, seja bem-vinda, Camila, ao ano de 2021, que tenhamos um bom ano. A prof. Juara é a prof. responsável pelas crianças de 4 e 5 anos, que seriam as crianças do pré-1 e do pré-2. Então, prof. Juara. Essa prof. Juara, eu tinha visto ela por aí. Então, também já está conosco há um bom tempo na escola. Acredito que muitas crianças que já estejam num nível mais... Oi, Juara, tudo bom? Oi, bem. Seja bem-vinda. Então, Obrigada. Já está também há um bom tempo conosco. A prof. Tawane é a prof. responsável pelas crianças do ensino fundamental. Então, ela iniciou conosco no ano passado, então é nova na escola, mas a gente confia bastante no trabalho dela, né? E o que acontece com o turno integral também? Como nós temos poucas crianças na verdade, cada ano ele se configura de forma diferente. Como nós temos poucas crianças de faixas etárias próximas, digamos, de 2 e 3 anos, então a gente tem essa condição de fazer a aproximação, né? Então a turma é junto. Por exemplo, as crianças de 4 e 5 anos, a turma é junto. Se observa a necessidade de fazer tem muitas crianças só daquela faixa etária, dos 5 anos, dos 4 anos, então a gente faz a turma específica daquela faixa etária. Mas até então está configurado dessa forma, o berçário, as crianças que a gente chama o integral B, né?
de 2 e 3 anos, o integral C de 4 e 5 anos e o integral D do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental também temos o atendimento até o 3º ano, né, Carol? Então, primeiro, segundo, terceiro, e acho que temos algumas do quarto. Mas se observa a necessidade de fazer a divisão, a gente faz essa divisão. No final da tarde também existe a preocupação, mas as crianças do turno integral podem ficar até às 18h30. Porém, a escola no turno regular termina às 18h40. Onde é que a gente acha os nossos filhos, né? Onde a gente encontra os nossos filhos? Então, o que acontece? As crianças do pré-1 ficam na sala do pré-1, né? As crianças do pré-2 ficam nas salas do pré-2, onde tem uma monitora que fica com eles após o horário. As crianças do ensino fundamental a gente acaba não deixando na sala de aula, eles ficam no pátio, né? Em função de que eles já não querem mais ficar na sala de aula, a gente não consegue segurar, né? As crianças da educação infantil ainda a gente consegue envolvê-los dentro da sala de aula. Então, eles vão estar, as crianças e as demais também. Cada um vai estar na sua sala de aula, então, os pais se dirigem à sala de aula e podem pegar as crianças, né? Se as crianças têm alguma atividade extraclasse, que provavelmente em março a gente vai conseguir dar continuidade às atividades extraclasse. Então, nós temos a dança, nós temos a questão do futsal, nós temos a questão da música. Então, o que acontece? As professoras do turno da tarde orientam as crianças acompanham, nós temos as monitoras específicas que acompanham as crianças até o local onde vai acontecer a atividade extraclasse. Aí os pais, no final da tarde, né, porque a gente informa onde vai ser, onde vai acontecer, os pais, no final da tarde, a gente orienta onde eles pegam as crianças, que aí a gente já leva o material, já leva tudo para o local onde vai acontecer a atividade extraclasse, e os pais, então, já retiram, já pegam as crianças, já pegam as crianças no... Gostou, né, Cássio? No local indicado, então. Então, nós temos, como vocês podem observar, um atendimento grande, né, com muitas pessoas, onde envolve muitas pessoas, então pode acontecer, vai acontecer, talvez alguns desencontros de comunicação, mas a gente está disponível e solicita a vocês que sempre registrem, né, aconteceu alguma situação, aconteceu algum fato que vocês julgaram não estar dentro da normalidade, por favor, fiquem muito à vontade em compartilhar conosco, porque a gente quer sempre ofertar o melhor, fazer o melhor. Mas vocês sabem que nem sempre acontece dessa forma, quando a gente lida com pessoas, com muitas pessoas, né, um grupo grande, não é tão simples. Então, a gente pede a ajuda e a colaboração de vocês. Eu vi a prof. Tawane aí, prof, se você quiser dar um oizinho para o pessoal do ensino fundamental. Oi, pessoal. Eu sou a prof. Tawane e eu vou ficar com o turno integral. Espero ter um contato bom com as famílias, né? E com os alunos também. Como a Francisca falou, eu tive pouco tempo, fiquei só o março ali, alguns dias. Mas os alunos que eu tive o contato foi ótimo. Então, espero que siga assim. Obrigada, Tawane. Então, acho que da nossa parte seria isso. As dúvidas, com certeza, vão surgir no dia a dia, no decorrer do andamento dos dias, né? Mas estamos à disposição para, enfim, saná-las, né? Trocarmos ideias. Também a Carolina, importante ressaltar, a Carolina, a sua apresentação inicial, que o turno integral inicia o atendimento a partir das 7h30. Então, às 7h30 abre o portão e nós realizamos iniciamos o atendimento à recepção. Importante ressaltar que ele é um horário flexível, né? Tem essa flexibilidade. A família não precisa trazer às 7h30, né? Eu começo a trabalhar só às 8h30, às 8h15, às 9 horas. Então, eu quero ficar o maior tempo possível com meu filho, eu posso sair de casa mais tarde.
Então, não tem problema, né? Se chegar às 8, chegar às 8h15, às 8h30, só a questão do café, né? Isso é importante, porque aí depois do horário, eu chego às 10 e quero tomar café. Infelizmente, não tem como, né? Porque aí toda a estrutura da escola não consegue mudar em função de uma criança. Foi um dia específico, em função de uma consulta médica, de uma questão relacionada a isso, não tem problema, né? De uma situação específica que a família comunica à escola sem problemas. Mas agora, todos os dias, senão a gente começa o café às 8 e termina às 11, né, Carol? Aí não dá, né? Então, por isso, o ajuste dos horários, né? Então, se a criança vem mais tarde, fica ciente dos horários. Nós temos o questionamento do dia que inicia o turno integral. O turno integral inicia dia 8, segunda-feira. O turno regular inicia dia 10. Então, as aulas normais iniciam dia 10. E o turno integral já temos atendimento manhã e tarde a partir de segunda-feira. A questão do lanche no dia 8 e no dia 9, é a escola que vai ofertar, tá? E aí depois, então, cada família, depois nós vamos ter a reunião específica, semana que vem, nós temos, dia 8, né, Carol? A reunião específica da educação infantil do turno da tarde. Então, dia 8 às 18h30, 19 horas, agora não me recordo, nós temos a reunião específica do turno da tarde, da educação infantil, do turno regular, e aí vai ser feito o combinado do lanche da tarde, que nós não podemos ter o lanche coletivo ainda, né? Nós não temos liberação para esse lanche coletivo quando nós temos um grupo maior. Então, terá que vir o lanche individual, né? Mas no dia 8 e no dia 9, a responsabilidade do lanche para o dia todo é nossa, da escola, tá? Fran, Oi? e a atividade no turno da tarde, que ainda não vai ter aula, no dia 8 e no dia 9? Nós vamos atender. O turno integral, vamos ofertar atendimento, tá? Permanecemos, só que daí não é o atendimento com a professora do turno regular, é atendimento com as professoras do turno integral, com as responsáveis pelo turno integral. O material, bem lembrado, a gente fala, esquece algumas coisas, que bom que os pais lembram. O material, a lista de materiais que nós solicitamos para o turno integral, que é um material que nós utilizamos no turno da manhã, ele é um material que fica separado das crianças do turno da tarde, das próprias crianças do turno integral é o material do turno integral. Então, eles são entregues, podem ser entregues no dia 8 e nos ajudem a identificar que é o material do turno integral, então, do turno integral e, né, o do turno da tarde. Dá um pouquinho de confusão até a gente se achar, mas qualquer coisa vocês nos peçam que a gente auxilia vocês. Mais alguma dúvida, alguma sugestão, alguma observação? Horário do meio-dia, se os pais quiserem pegar as crianças, né, os bebês especialmente, que estão chegando na escola, podem ficar bem à vontade de vir pegá-los, né? Os maiores também, às vezes a família quer almoçar junto com a criança, uma vez na semana. Só o que a gente pede é para comunicar as profs, para as profs se organizarem, né? E até nós também, enquanto escola, nós pedimos que daí esta entrada seja feita pelo portão principal da escola, né? Se ela for até o meio-dia, nós temos o pessoal disponível para abrir o portão lá da educação infantil. Depois nós vamos mandar isso por escrito também. Se ela for feita do meio-dia até as 13 horas, tem que ser pelo portão principal da escola, tá? Por questões de segurança, aí nós precisamos só dessa ajuda de vocês. Mas podem vir, sim, bem à vontade, todas as crianças. As roupas de cama, isso, Carol. Carolina, nós já podem trazer no dia 8, tá? Os horários do café de cada turma, as meninas estão organizando, até também nós precisamos que vivenciar o dia 8, né, para a gente
a gente vê como é novo, também a gente acabou não enviando, não disponibilizando hoje, não vamos enviar até segunda, para que a gente vivencie como vai ser, né, cada horário, para depois disponibilizar para vocês. Mas na sequência, na primeira semana, a gente já disponibiliza para vocês, tá? A adaptação dos bebês, então a Carolina e a professora Miriam estão organizando os horários, né, para não chegarem todos juntos, para que a gente tenha alguns cuidados especiais, né, não só com o berçário, mas tem crianças que têm uma facilidade enorme de adaptação, outras têm um pouquinho mais de dificuldade, então a gente vai estar acompanhando, e a Carolina e a professora Miriam estão organizando a escala de adaptação e realizam o contato com vocês. Simone. Amanhã vai ser enviado, Fran, bem certinho, mais ou menos horário para segunda. Tá, obrigada, Carolina. Isso, de manhã, das 7h30 até as 12 horas, nós utilizamos a Bernardo Paz, a Rua Bernardo Paz, então a entrada pela educação infantil. Mas se a família acha que fica mais fácil entrar pelo portão principal, na Rua Pedro Vargas, pode entrar pelo portão principal, não tem problema. É só das 12 horas até as 13 horas que nós não realizamos o atendimento pela Rua Bernardo Paz, pela Rua Pedro Vargas, mas das 7h30 às 12, das 13 às 18h30 é pela Bernardo Paz. Pode ser pela Bernardo Paz e pela Pedro Vargas, que é a principal. Sim, também estarão recebendo, sim para quê, né? Sim, para a questão do cardápio. Vocês também estarão recebendo a questão do cardápio, do turno integral e do turno da tarde, as sugestões de cardápio do turno da tarde. O lençol, vocês podem encaminhar o lençol que vocês tiverem. O nosso tamanho de colchonete, ele é um tamanho um pouco maior e das camas que nós temos, as caminhas empilháveis, né? Ele é um pouco maior do que um colchão de berço de bebê, tá? Em função das crianças do turno integral. Então, se vocês tiverem lençol de solteiro grande, podem encaminhar. Se vocês tiverem o lençol da cama de berço, podem encaminhar o que vocês tiverem, tá? Bem tranquilo. De repente, se a criança gosta de uma mantinha fina ou mais grossinha, se vocês quiserem encaminhar para ela se sentir mais aconchegante, mais confortável, né? Aquilo que a criança gosta. Então, vocês podem encaminhar junto dentro de um saco plástico. Provavelmente nós vamos estar organizando algumas sacolas, mas isso daí a gente vai contatando com vocês, tá? Para deixar esse material dentro. São detalhes, mas que são importantes e a gente acaba falando e acaba se passando. Obrigada aos pais por nos lembrarem desses detalhes. E isso, podem trazer a mantinha, sem problemas. Até é bem interessante. Agora temos dias quentes, mas, por exemplo, na semana que vem parece que tem a previsão da temperatura a partir de amanhã baixar um pouquinho, né? Então, tem criança que gosta e se sente mais aconchegada com uma mantinha, né? Podem trazer, sem problemas. Importante, pessoal, identificar todo o material. Porque, e mostrar também para a criança qual que é o seu material, né? Se vocês puderem convidá-los, os maiorzinhos principalmente, convidá-los a participar na organização do material deles, é muito importante, porque isso nos ajuda na questão do trabalho com autonomia, né? Porque a gente pede ajuda para eles para organizar a sua cama, para trabalhar nesse sentido, né? Então, os menores, claro que tudo fica prontinho para eles, né? Mas os maiores, lá do pré-2, do ensino fundamental, a gente já costuma pedir ajuda para eles, né, na organização. Então, é importante que eles saibam quais são os seus materiais, identificar também, isso é uma questão pedagógica, né, identificação dos seus materiais. Então, é importante vir tudo identificado, todo o material identificado. Importante também, Fran, identificar o travesseiro. Às vezes as mães identificam somente a fronha,
Daí, na sexta-feira, quando as profs tiram a fronha, o travesseiro não está identificado. Então, é mais difícil nós, né, ter esse controle, são bastante, né? Então, identifica o travesseiro também para nós sempre ter tudo organizadinho por aluno. Pode trazer o bichinho, não tem problema. Os menores têm isso é importante, até para a adaptação deles é bem importante. Podem trazer, identifiquem, né? Deixem junto com, avisem as profs, né? Então, as especificidades vocês vão passando para as profs que elas vão entrando na rotina deles, né? Podem trazer os bem tranquilo. Se teria mais alguma dúvida. Os uniformes também, muito importante identificar os uniformes, né? O uniforme é de uso obrigatório. Então, é importante essa identificação dos uniformes, porque imagina, os uniformes são todos iguais, muitos deles do mesmo tamanho. Tem a questão do turno integral que tem, que as famílias trazem, né? Isso também é importante na mochila deles, a questão de uma muda de roupa, ou mais, né? Mudas de roupa adicional. Então, importante estar tudo identificado, senão não se acha, né? Senão a prof, por mais que tente, não consegue se achar. O travesseiro, né? É importante. Podemos também, geralmente encaminhamos também para a questão de ser lavado, né? Então, também encaminhamos para casa. E essa questão do uniforme, a gente insiste, né? Por que uniforme, né? O uniforme já diz, né? Uniforme, não tem diferenças, né? Para uniformizar, por mais que, claro, cada criança, uma é diferente da outra, uma tem uma particularidade, outra tem outra particularidade, mas essas questões, né, deixa eu palavra agora, as questões materiais, né, para que fique o mais uniforme possível, o mais próximo possível, porque vocês sabem que desde muito pequenas, né, as crianças já fazem comparações. Não precisa mandar pijama para a hora do sono, porque a gente não consegue fazer a troca, né, é um descanso, é um descanso rápido. Então, eles ficam com o uniforme, você tem a necessidade da troca, né, que agora nós vivenciamos um clima que de manhã é frio, depois, próximo do almoço, esquenta, às vezes à tardinha dá uma esfriada, né, então nós temos que fazer essas trocas de roupa, né. Os uniformes, nós temos alguma numeração que está em falta. Foi feita a encomenda agora, acreditamos que nos próximos dias elas devam estar chegando. Então, vocês podem mandar a criança com a cor mais próxima, se não tiver a bermuda, por exemplo, né? A gente sugere que a criança utilize, então, uma bermuda ou preta ou azul marinho, que aí fica o mais próxima, né, do uniforme da escola. O indicado seria vir 2 camisetas, né? Talvez ele vai usar uma só, mas o indicado seria vir 2 camisetas do uniforme, né? Para que caso suje, para que não aconteça, né? À tarde ele ficar sem o uniforme. Então, o indicado seria trazer 2 camisetas, né? A gente sabe que os menores ali do berçário, da creche nível 1, creche nível 2, tem uma demanda maior de trocas, né? Então, claro que veio do uniforme, sujou e não tem outra camiseta, claro que aí colocamos, né, aquele tem, enfim, mas em função dessa demanda, às vezes, de se suja mais, né, e a gente também incentiva essa questão de se alimentar sozinho, né? Então, às vezes tem uma demanda maior. Isso, não tem problema, está justificado, tá? Só vocês comunicam na entrada que foi comprado e que chega no dia 20, que vocês encomendaram, até porque o rapaz que vende o uniforme, a loja que vende o uniforme, ele tem
a listagem dos alunos que já fizeram encomenda. Então, vocês só comuniquem na recepção, na recepção, quando trouxerem a criança, que é bem tranquilo. Mais alguma questão? Bem lembrado, o calçado extra permanece para a educação infantil. As crianças, então as crianças do berçário até o pré-2, elas têm que ter um calçado extra, porque dentro da sala de aula elas usam um calçado e fora da sala de aula elas usam outro calçado. Então, agora que está quente, né, a gente sugere um chinelo, então, e esse fica na escola daí. O chinelinho fica dentro da sala de aula, e aí ela transita pelos espaços da escola com o calçado que ela veio de casa. Para as crianças do ensino fundamental, não tem essa necessidade, só para os da educação infantil. Bem lembrado. Isso, podem trazer essa questão do brinquedo, da preferência da criança, junto com os materiais. Pode estar junto. Mais alguma dúvida? Fran, os Oi? maiores têm um momento do teminha pela manhã? Sim. Temos as crianças do pré-2 e do ensino fundamental na rotina deles. Depois vocês vão receber a rotina, né? E como a gente falou, primeiro a gente faz uma adaptação, né? Porque tudo é novo. Todo ano tudo é novo, né? As crianças têm um momento para fazer os temas no turno da manhã. O calçado extra fica na sala de aula, tá? O calçado extra fica na sala. Então, o chinelo, né, fica de um dia para o outro na sala. Na sexta-feira, a gente encaminha para casa para que seja feita a higienização e retorna na segunda-feira o chinelo. Mas em cada sala um chinelo, Fran? Porque, por exemplo, o pré-2, a sala é lá em cima no turno da tarde. E no integral é de manhã. Provavelmente nós vamos ter essa necessidade, né? Para não acontecer nenhum que dá bastante transtorno, né? De chinelos Mas isso a gente vai orientando vocês, tá? O atendimento das crianças do turno integral, todas elas, nós realizamos naquele espaço da educação infantil, na parte inferior ali da escola, né? Então, naquele espaço, a gente faz o atendimento do turno integral. E à tarde, aí eles, como a gente diz, sobem para o segundo andar nas suas salas do turno regular. Então, para a gente deixar as crianças concentradas, né, todas no mesmo espaço, no mesmo ambiente, então o turno integral, ele funciona no turno da manhã, nesse espaço da Rua Bernardo Paz, ali a gente diz, né, onde tem o playground ali, naquele espaço a gente atende o turno integral. Isso, provavelmente nós vamos precisar de 2 chinelos, mas isso a gente orienta, né? Nós temos essa primeira semana, que é a semana de adaptação para todos nós, então tem muitas coisas que nem nós vivenciamos ainda, né? Então a gente vai orientando, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai orientando, né? Sim, na segunda-feira nós vamos estar recepcionando vocês, então vai ser uma alegria estar recepcionando as crianças, né? Um integrante da família só que vai poder entrar na escola, né?
Então, a gente, com certeza, vai estar recepcionando vocês. Fiquem tranquilos, vocês não vão se perder. A escola é grande, mas a gente se acha, né? Tem várias pessoas aí aguardando a chegada de todos vocês. Então, acho que podemos, não sei se teria mais alguma questão. Qualquer coisa, estamos disponíveis, podem nos chamar no WhatsApp da escola, podem fazer contato, né, via telefone, podem pedir para falar com a Carolina, né? Então, podem ficar muito à vontade em estar contatando conosco. Bem tranquilo, Norma, a gente ajuda a fazer essa adaptação, né? Por ser novo na escola, a gente entende essa questão da insegurança, né? Da questão do aluno, mas pode ficar tranquila que a gente vai acompanhando essas questões, né? Da adaptação. Com certeza vocês vão poder fazer a despedida tranquilos, né? Não vai... Tudo com muita calma, né? E muita paciência. Provavelmente vai ter algum chorinho, que é normal, né? Especialmente aquelas crianças que ficaram, de repente, um ano todo em casa, com o pai, com a mãe. Mas tem que ter persistência, muita paciência, né? Segurar o coração, que não é fácil, né? O nosso também fica apertado, mas a gente segue firme, né? Nós também, Estela, estamos muito felizes com o retorno das aulas, esperamos que seja um ano de muitos milagres, né? De muita coisa boa, de muito aprendizado, de muita convivência, de muito respeito ao distanciamento, mas de distância somente física, né? De distância e de muita proximidade emocional, né? Dos afetos, da fraternidade, da convivência, que seja muito positivo. Sim, segunda e terça vocês podem trazer o dia inteiro. E com lanche e almoço de responsabilidade da escola. A partir de quarta-feira, aí então, o lanche da manhã e o almoço é responsabilidade da escola, e o lanche do turno da tarde é responsabilidade da família. Mas aí vocês vão receber a orientação na reunião de segunda-feira. É uma alegria retornar mesmo, Simone. A escola não tem graça sem aluno, né? Muito triste. Então, uma alegria estar recebendo a Laura e todos os outros alunos novamente na escola. As famílias novas, né? Sejam muito, muito bem-vindos. E então, qualquer dificuldade que vocês estiverem encontrando em relação à adaptação e que nós observarmos, nós também vamos estar chamando para conversar, né? Então, não se assustem se de repente a escola faz um contato, agendando um horário, mas de repente por algumas questões que nós observamos que podemos trocar ideias para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, nos encontramos na segunda-feira, ansiosos, né? E qualquer dúvida que venha a surgir, que com certeza vão surgir muitas dúvidas, né? Ou inseguranças, vocês fiquem bem à vontade em contatar conosco. Estamos à disposição para auxiliá-los, né? E agradecemos a presença, então, das famílias. É um tempo, né? O tempo hoje a gente diz que é precioso, mas é um tempo que a gente acha necessário, né? Acha necessário e importante para alinharmos, né, as questões que dizem respeito ao nosso bem maior, né? Ao bem maior de vocês, então, que são nossos alunos, os filhos de vocês. Então, a gente acha que, entende, né, e acredita que quanto mais alinhados e mais próximos nós tivermos, melhor as coisas acontecerão, né? Melhor o processo de ensino e aprendizagem se efetiva e acontece. Então, agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa noite, um bom retorno, e que viva Jesus em nossos corações, para sempre.